Provérbios capítulo 22. Vamos ler novamente, versos 1 até 9. Diz assim a palavra de Deus: É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um quanto o outro. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Há espinhos e armadilhas no caminho do perverso. Quem protege a si mesmo desvia-se deles. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quem semear injustiças colherá males, e o castigo da sua indignação será completo. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Eu quero fazer uma pesquisa, e para ela ser bem sucedida, você vai ter que levantar uma de suas mãos, tá bom? Quantos aqui sabem andar de bicicleta? Misericórdia, tem gente que não sabe andar de bicicleta. Ok. Segunda pergunta: quantos de vocês aprenderam a andar de bicicleta com seus pais? Poucos, não muitos. Agora eu vou perguntar para os pais, mamães e avós também, né? Quantos ou quais dos pais, mamães e avós ensinaram seus filhos ou filhas ou netos a andarem de bicicleta? Levanta a mão. Muito bom, ok. Nós não vamos falar sobre bicicleta hoje, tá? Há pelo menos, eu quero fazer um link com o texto que nós lemos. Há pelo menos dois elementos cruciais envolvidos no processo de aprendizagem do andar de bicicleta. O primeiro elemento é a dedicação do pai, ou daquele que está ensinando, do professor. E o segundo elemento é a dedicação do filho, que está sendo aluno, enquanto o pai está ensinando. Então, papai ou mamãe que ensina o seu filho, sabe que aquela atividade será algo bom para aquela criança, né? Então vai desenvolver o seu equilíbrio, a sua paciência, a sua desenvoltura, vai desenvolver ele sentir dor e aprender a lidar com a dor, porque ele vai cair e ralar o joelho. Enfim, papai e mamãe sabem que isso é bom, mas para que isso aconteça, o papai e a mamãe terão de ter paciência, terão de ter cuidado, diligência. Então haverá sempre aquela tensão, né? O quanto eu seguro meu filho e o quanto eu solto meu filho. Quando é que eu posso soltá-lo para que ele continue andando sozinho, sem o apoio dos braços, sem o apoio das rodinhas? Mas nós temos outro elemento, que é o lado dos filhos. O aprendizado também depende dos filhos. O filho precisa querer. Primeira coisa, ensinar alguém a andar de bicicleta que não quer andar de bicicleta é muito difícil. Tudo bem, ele tem de querer, mas ao mesmo tempo ele tem de trabalhar. Ele vai ter de se mover, ele vai ter de se envolver. Vai ser necessário uma dedicação da parte dele para encarar o medo de cair, para encarar o medo de fracassar, para encarar talvez até o medo de desapontar o papai ou mamãe. Poxa, a vida está se esforçando tanto, eu não consigo. Ele vai ter de trabalhar, mas se os dois forem bem-sucedidos no seu papel, nós temos uma bela combinação. Qual é a combinação? Nós temos um pai ou uma mãe orgulhoso ou orgulhosa, porque está vendo o seu filho fazendo algo por conta própria, algo que papai e mamãe ensinaram. E por outro lado, nós teremos um filho feliz, porque agora ele anda sozinho. Eu não preciso mais, pai, das rodinhas. Eu não preciso mais do Senhor ficar me segurando, eu já consigo andar sozinho. E o filho todo orgulhoso, e às vezes pode demonstrar gratidão pelos pais. Obrigado porque o Senhor e a senhora me ensinaram a andar de bicicleta. O que isso tem a ver com o sermão dessa noite? Nós vamos falar sobre como deve ser o envolvimento dos pais na criação dos seus filhos. E você verá que muitos paralelos
poderão ser encontrados entre essa tarefa tão preciosa que nós que somos pais temos, em comparação com ensinar um filho a andar de bicicleta. Afinal, quais não são os pais que não têm alvos para os seus filhos? Que mãe não deseja o melhor para as suas crianças? Todo bom pai, toda boa mãe tem pelo menos alguns objetivos honrosos para os seus filhos. Eles querem, por exemplo, ver os filhos responsáveis, que saibam lidar com o dinheiro, que saibam lidar com aquilo que é mais importante na vida. Filhos que sejam maduros, filhos capazes de trabalhar. Obviamente, nenhum pai quer ver o seu filho sofrendo. Então, os pais têm alvos para os seus filhos, e mesmo que esses talvez não sejam os alvos de um pai ou de uma mãe, talvez não sejam os seus alvos, mas você tem alguns alvos. Algo, mesmo que não haja um alvo definido, algo os pais estão ensinando a seus filhos. Sempre haverá nesse processo de ensino e de criação de filhos, sempre haverá um processo de ensino e aprendizagem. Os filhos estão aprendendo algo com os pais, mesmo que não seja intencional. Pais sempre estão ensinando algum tipo de sabedoria aos seus filhos. Por exemplo, quando você diz para o seu filho, não faça isso. Por quê? Porque tem um motivo. Eu estou querendo te passar sabedoria. Ou quando o seu pai diz, faça isso, não toque naquilo, leva casaco. Enfim, ele está querendo te ensinar algum tipo de sabedoria. E nessa noite nós queremos questionar que tipo de caminho nós estamos ensinando aos nossos filhos. Ou melhor, qual deveria ser o caminho que eu deveria ensinar? Que alvos eu deveria ter para os meus filhos? Como que eu posso atingir estes alvos? Isso que a gente quer responder hoje. Mas antes de nós nos aprofundarmos nos detalhes desses versículos que lemos, eu quero, peço licença para vocês para lembrar de algumas informações importantes sobre o livro de Provérbios. A primeira informação é que esse texto que nós lemos está num contexto maior. Obviamente, ele não está nem no início nem no final do livro, está no meio. Então, algo está acontecendo antes e algo vai acontecer depois. Como nós vimos semana passada, Provérbios foi escrito para convencer o seu jovem leitor a escolher conduzir a sua vida de uma maneira sábia. Ele quer convencer o leitor a, nos próximos passos da vida dele, escolher a sabedoria. E nós vimos que nos capítulos 1 a 9 a sabedoria toma a forma de uma mulher, e essa mulher convida o jovem a se casar com ela. Então, se esse jovem aceitar o convite da sabedoria, ele vai desfrutar de uma vida longa e próspera. Ao mesmo tempo, há uma segunda mulher, a insensatez, a tolice. E a insensatez promete para o jovem uma vida de prazeres, uma vida de verdadeira liberdade, diz ela. Mas ela diz, por exemplo, que não é necessário respeitar regras ou ter limites, nem ser uma boa pessoa para curtir a vida, que você pode fazer o que bem entender. Porém, quando nós lemos capítulo 10 até capítulo 30 de Provérbios, nós vemos então como é a vida de quem escolhe a sabedoria e como é a vida de quem escolhe a insensatez. Em resumo, o que o livro de Provérbios nos diz é que se você se casar com a sabedoria, você será conduzido a uma vida saudável e equilibrada. Ao passo que se você escolher continuar com a insensatez, o que você vai colher é apenas uma vida amarga que vai resultar em morte. Portanto, nós estamos diante de um desses textos, entre o capítulo 10 e o capítulo 30, que nos apresentam os dois caminhos a serem escolhidos: a vida e a morte, a sabedoria ou a insensatez. Você vai olhar para esse texto e ver essas duas opções sendo apresentadas para nós. Essa é a primeira informação. Esse texto está no contexto maior. A segunda informação sobre o livro de Provérbios é que Provérbios são princípios que indicam o que normalmente acontece. Provérbios são princípios que indicam o que normalmente acontece. Em outras palavras,
esse gênero literário não apresenta para nós promessas ou garantias absolutas, mas nos apresenta conselhos de alguém sábio e vivido a um jovem inexperiente na vida. Foi assim que a maioria dos teólogos mais importantes da história interpretaram esse livro. Eu sei que há uma minoria que discorda dessa posição, mas o restante desse sermão vai ser baseado nessa linha de interpretação. Eu vou caminhar com base nessa perspectiva do livro de Provérbios. Em resumo, o que eu quero dizer é que em Provérbios nós encontramos declarações resumidas de alguém que viveu o suficiente nesse mundo em temor ao Senhor para perceber como Deus normalmente trabalha no mundo e normalmente trabalha e reage às ações das pessoas. São percepções de uma pessoa que viveu muito nessa vida, temendo ao Senhor e viu coisas que Deus faz, padrões que se repetiam em várias situações. Então esse livro nos apresenta as recompensas alcançadas por um viver sábio, por alguém que teme ao Senhor. É claro que pode haver exceções, mas esse livro tem a intenção de nos mostrar que mesmo em meio às exceções, há uma regra geral, algo que normalmente acontece. Logo então, ao ler Provérbios, nós somos lembrados de que a vida é imprevisível, mas Deus é soberano. A vida é imprevisível, mas Deus é soberano. E que mesmo em meio a essa soberania, há situações em que até o homem mais sábio não consegue entender o agir de Deus. Ele viu muita coisa, e ele viu coisas se repetindo, mas há momentos em que as coisas não aconteciam de novo, e ele reconhecia: eu não consigo compreender. Mas naquilo que ele consegue compreender, ele vê esse padrão sendo seguido e ele escreve. É isso que nós temos em Provérbios. Ou seja, Provérbios são padrões percebidos no mundo, escritos por um homem sábio, um homem que teme a Deus. Então, mesmo que haja algumas exceções que nem mesmo ele saiba explicar, ele escreveu os padrões, aquilo que normalmente acontece. Ficou claro? É nesse sentido que nós vamos caminhar agora. A terceira e última informação inicial sobre esse livro é que esse texto que nós lemos, desde o versículo 1 até o 9 do capítulo 22, ele se preocupa em mostrar para nós que há dois caminhos que nós podemos seguir nessa vida. Há coisas mais importantes. Se você reparar, tirando o versículo 5 e o versículo 6, nós temos cada versículo falando sobre algo, sobre riquezas ou bens, ou pessoas ricas ou pobres. Mas esses versículos, eles estão aqui para dizer: tem coisas mais importantes que nós podemos conquistar do que bens terrenos nessa vida. Há algo mais valioso do que ser rico, é ser prudente e sábio. Então, se alguém escolhe apenas buscar as riquezas dessa terra, mesmo que talvez às custas da ética, às custas da humildade, às custas do temor ao Senhor, às custas da sabedoria, essa pessoa vai colher amargas consequências. A ideia é de que a pessoa, se ela plantar injustiças hoje, ela vai colher castigos amanhã. Portanto, há mais valor em se ter uma vida prudente, sábia e generosa, mesmo que sem muitos bens, mesmo que sem muita fartura no dia a dia. Vale mais a pena ter uma vida assim do que conquistar o mundo inteiro com base na tolice e na insensatez. E dentro desse tema, nós vemos o resumo deles nos versículos 5 e 6. O versículo 5 diz: há espinhos e armadilhas no caminho do perverso, quem protege a si mesmo desvia-se deles. Ele diz que o caminho da tolice é aquele caminho que o perverso escolhe. Mas o verso 6 diz que o sábio irá andar no caminho correto. Ele diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. E aqui então o texto parece se dirigir aos pais. Ele parece mostrar que se nós quisermos que os nossos filhos escolham o caminho da sabedoria e não o caminho do perverso, descrito no verso 5, nós devemos fazer algo em relação a isso. Nós devemos nos mover, nós devemos trabalhar. Não devemos
querer apenas que os nossos filhos sejam profissionais bem-sucedidos na vida, que passem na faculdade federal. Nós devemos sim, são coisas boas de se desejar, mas antes disso nós devemos ensiná-los a respeito do caminho certo. E é isso que nós vamos ver com mais detalhes no verso 6. Sobre o verso 6 que eu quero me debruçar junto com vocês nos minutos que nos restam ainda pela frente, e por isso eu quero ler ele mais uma vez. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura do verso 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Eu quero dividir o estudo desse versículo em 4 partes. A primeira parte é sobre a ordem a seguir, a ordem que recebemos. O versículo 5 disse para nós que no caminho do perverso há espinhos e armadilhas, e aquele que quer preservar a sua vida se desvia desse caminho. A pergunta é: como isso pode acontecer? Como nós podemos evitar que os mais jovens não sigam o caminho do perverso? O que o texto diz? Nós somos chamados a instruir a criança no caminho em que ela deve andar. Esse termo, traduzido em outras versões como educar ou ensinar, tem um significado muito interessante. Na Bíblia, ele não é o termo mais comum a ser usado para se referir à instrução de uma criança. Ele é citado algumas vezes no Antigo Testamento, e na sua maioria ele traz a ideia de consagrar ou inaugurar um prédio. Então, toda vez que um templo ou uma construção eram completados, aquele ritual em que se celebrava o término da obra e se inaugurava aquela obra e a dedicava a Deus, todo esse ritual era identificado por essa palavra. Ou seja, de uma forma bem clara, instruir significa construir um prédio e iniciar ou inaugurar essa utilização do prédio por meio de uma festa de dedicação do próprio prédio a Deus. Você constrói e você inaugura ele para Deus. Interessante, né, o significado do termo. Acontece que somente no texto de Provérbios, nesse versículo, é que essa palavra é traduzida no sentido de ensinar uma criança. Bom, se ela está aqui, ela tem um propósito. Nós poderíamos então, se fôssemos bem literais com o uso da palavra, dizer que instruir a criança seria o mesmo que, primeiro, dedicar bastante tempo e bastante esforço para construir o caráter do filho. Segundo, que até que esse filho seja preparado para o uso para a vida, para o uso desse prédio, para a vida, nós devemos fazer esse trabalho. E terceiro, instruir a criança significa então fazer uma festa ou um ritual ou algo do tipo para consagrar essa criança para a vida adulta no temor do Senhor. Está pronta a obra, fizemos o nosso papel. Seria o mesmo que você se dedicar em lapidar o seu filho, desde o nascimento dele até que ele se torne um adulto consagrado a Deus. Em outras palavras, é como se o autor de Provérbios estivesse dizendo para mim e para você: olhe, consagre ou dedique o seu filho a Deus por meio da construção de quem ele é durante o passar do tempo, até que o seu filho consiga viver de uma maneira responsável nesse mundo, sem a dependência dos pais. Ou seja, apresentar o filho para Deus vai muito além do que uma mera cerimônia no nascimento dessa criança. Os batistas gostam de fazer isso, né? E acham que só porque fizeram isso, fizeram todo o trabalho. Não, eu dediquei minha criança ao Senhor, né? Fizemos o culto lá. Não, vai muito mais do que isso. Segundo esse texto, envolve todo o processo de criação dessa criança, desde o seu nascimento até a sua vida adulta, quando ele for capaz de andar com as próprias pernas. A dedicação é todo este processo. O que isso significa na prática para nós? Pelo menos 2 coisas. A primeira é que o processo da paternidade é comparado a um processo de construção. O processo da paternidade é comparado ao de uma construção. Ser pai é ser um construtor.
Pais foram planejados por Deus para serem condutores dos seus filhos, orientadores, mentores dos filhos. E os pais deveriam lapidar o caráter do filho e fazer isso conforme a imagem de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o que acontece muitas vezes é que nós vemos muitos pais hoje em dia que simplesmente são completamente ignorantes a respeito dessa tarefa. Eles não sabem que é isso que deveria estar acontecendo. E mesmo quando sabem que são os construtores dos filhos, esses pais querem então forjar nos filhos a sua própria imagem. Eles querem que os filhos pensem como eles, ajam como eles, sejam conforme eles mesmos. E já tem outros pais que percebem que essa tarefa exige muito trabalho e talvez tentaram por um tempo e simplesmente desistem de tentar continuar a cumprir essa tarefa. Mas nós não podemos nos esquecer disso. Ser pai, ser mãe, significa ser um construtor, uma construtora do caráter dos nossos filhos. É algo trabalhoso, é algo demorado, exige paciência, exige repetição, exige dedicação, tanto quanto em uma construção. Quem aqui está construindo? Para construir não precisa dessas coisas? Muito bem, um filho demora mais tempo do que uma construção, via de regra. A segunda aplicação dessa primeira parte é que o processo de paternidade visa a consagração dos filhos. Se primeiro ele é comparado a uma construção, ele tem um alvo. O alvo é a consagração dessa criança. Ou seja, você está criando o seu filho para um dia apresentar esse filho a Deus. Então de nada adianta você fazer isso um dia na sua vida, lá na igreja, e achar que todo o trabalho já foi completo. O seu papel é construir no seu filho algo que lá no futuro poderá ser dedicado para o uso do Senhor. Talvez ele não vai ser um pastor, uma missionária, uma esposa de pastor, mas simplesmente vai ser uma pessoa responsável no mundo criado por Deus. Então, antes do seu filho ser bem sucedido na vida, o seu foco deveria ser tornar o seu filho capaz de se relacionar com o seu Criador. Deveria ser o primeiro alvo. Esse é um processo que acontece durante todo o crescimento da criança e acaba sendo um treinamento para o restante da vida da criança. Então o processo de paternidade, ele envolve a consagração dos seus filhos a Deus. Sim, haverá um dia, um momento em que os seus filhos serão reconhecidos como membros responsáveis na comunidade, membros responsáveis dentro da igreja. Mas até que esse dia chegue, vocês pais devem se lembrar de que o seu papel é consagrar os seus filhos dia a dia no caminho do Senhor até que esse dia chegue. Essa é a primeira parte, a ordem que nós devemos seguir: consagrar os nossos filhos a Deus. Mas como é essa consagração? O que significa construir o meu filho? Antes de nós respondermos a essas perguntas, nós precisamos descobrir até quando nós devemos nos dedicar a essa tarefa. A segunda parte desse estudo é sobre a audiência a ser ensinada. Eu recebi uma ordem, eu devo instruir a criança. Mas até quando? Quem é essa criança? Perceba que até agora nós vimos que pais devem construir, consagrar e inaugurar os seus filhos para as responsabilidades da vida diante de Deus. E agora nesse momento nós vamos refletir sobre quem é a criança da qual o texto está se referindo. Essa palavrinha que nós vemos nesse versículo é um termo bastante abrangente que inclui qualquer dependente dos pais. Qualquer dependente dos pais. Ao longo de todo o Antigo Testamento, ela foi usada para se referir a um filho em várias fases diferentes da vida. Por exemplo, há passagens que descrevem um feto na barriga da mãe. Já outras apresentam para nós um bebê recém-nascido de mais ou menos 3 meses. Há textos que denotam a ideia de uma criança de até 3 anos de idade. E já há outras passagens que nos identificam até mesmo um jovem, em seus 16, 17 anos. Inclusive, essa última referência
desse jovem, da transição da nossa, no Ocidente a gente fala isso, na chamada adolescência para a juventude, essa transição, é a que mais aparece em toda a Bíblia, o uso nessa fase da vida. Portanto, esse ensino que deve ser dado aos filhos por parte dos pais, ele engloba todo o tempo em que esse jovem está sob os cuidados dos seus pais, desde a sua concepção até o momento em que ele se torna um adulto responsável por si mesmo perante o mundo, especialmente perante Deus. Há algo também interessante nesse trecho. Se você reparar bem, o versículo diz que nós devemos instruir a criança. Há um artigo definido, e quando o texto é escrito na sua língua original, isso é ressaltado. Isso pode indicar que o autor está se referindo a uma criança em específico. O que isso significa? Isso dá a ideia de que o treinamento que os pais devem dar aos seus filhos durante esse processo de consagração deles a Deus é algo individual, é algo adaptado para a natureza única daquela criança em especial. Em outras palavras, o que o autor de Provérbios está querendo nos dizer é: para cada filho, métodos personalizados deverão ser utilizados caso sejam necessários. Pais devem respeitar as características pessoais de cada um dos seus filhos. Criação de filhos não é uma linha de produção. Você coloca na esteira e fala, todo mundo vai usar o mesmo sapato, do mesmo tamanho, as mesmas roupas. Quem já criou os filhos aí, já soltou eles no mundo, é assim? É fácil assim? Poxa, mas eu fiz a mesma coisa com ele, com o primeiro, por que com o segundo não está dando certo? Porque o segundo não é o primeiro. O segundo é um outro filho, é uma outra cabeça, é um outro ser humano criado à imagem de Deus. Cada filho tem suas características individuais, cada um aprende de um jeito diferente, cada um vê as coisas e entende as coisas de uma forma única, porque isso faz parte da sua natureza. São crianças, pessoas criadas à imagem de Deus. Todos nós somos iguais como seres humanos, mas ao mesmo tempo, todos nós somos únicos. Não há um sequer ser humano igual ao outro. Ninguém é igual a você. Ninguém. Se nós tivéssemos aqui gêmeos siameses, mesmo assim eles não seriam iguais, cada um uma pessoa diferente. Eu não entendo muito, mas dizem que o DNA tem coisas que mostram, há algumas coisinhas dentro dessas crianças que mostram que eles não são o mesmo. Então, o que parece que o autor de Provérbios está querendo nos dizer é o seguinte: cada filho vai demandar de você, pai, um tipo diferente de atenção, e você deve conhecer o seu filho o suficiente para perceber isso. Você deve ser sensível à natureza individual de cada um dos seus filhos. E com base nisso nós podemos aprender uma preciosa lição. A lição de que enquanto os filhos dependem dos pais, é responsabilidade dos pais encorajar os filhos a andar nos caminhos do Senhor. Isso é interessante de se notar, porque muitos pais ultimamente têm se esquecido dessa tarefa. Alguns pais dizem assim: é necessário deixar a criança crescer um pouco, até que ela possa entender a palavra de Deus. Para que eu vou falar se ela não compreende, né? Então, deixa ela chegar na sua fase, sei lá, dos 7 anos, tem alguns que dizem até dos 12 anos, para só depois eu falo de Jesus para elas. Deixa o negócio o tempo passar aí. Mas tem outros que pensam totalmente o oposto. Eles acham que devem dar conselhos bíblicos para os seus filhos até o momento em que os filhos escutam. E qual que é a fase que os filhos param de escutar os conselhos dos pais? Na adolescência. Algo que nós criamos, isso não é bíblico, tá? Nós criamos esse termo. E aí chega a adolescência, o filho não quer mais ouvir. Então muitos pais dizem: olha, para que eu vou falar? Não me escuta. Mas que eu estou falando uma porta. Então eu vou ficar na minha, deixa ele tomar as decisões dele. Eu falei até enquanto ele me escutava. Há pais também que afirmam que só tem autoridade sobre seus filhos até os 18 anos de idade. Isso acontece muito. Por quê? O que acontece quando ele tem 18 anos? Ele recebe
do nosso estado o título de alguém que é maior de idade, a maioridade civil. Então, a partir de agora, ele já não tem mais de prestar conta aos pais. É coisa de um dia. O aniversário de 18 anos, agora pode ser preso, hein? Cuidado, sempre tem essa piadinha. Mas agora eu posso fazer o que eu bem entender, porque eu sou responsável por mim, diante da lei, eu sou responsável por mim mesmo. É claro que nessa fase, filhos vão receber certos direitos e certos deveres também perante a sociedade, mas a Bíblia nunca disse, você pode procurar, nunca disse que os pais não devam mais incentivar os seus filhos a obedecer a Deus e exigir dos filhos obediência só até os 18 anos. Isso é uma coisa da nossa cultura. Pelo que nós vimos, o que o texto parece dizer é que desde o momento em que a criança é formada no ventre da mãe até o dia em que essa criança deixa a casa dos seus pais, é dever dos pais dedicar essa criança a Deus. Não há idade mínima para que você comece a fazer isso. Isso deveria ser feito então desde que seu filho se tornou filho. Perguntinha para o seu papai, para a sua mamãe aí, ou para os pais aqui: quando é que você passou a ter um filho? Quando ele nasceu, é? Não é desde que você descobriu que ele já estava ali dentro da barriga? Ele já é meu filho, ok, então você já deve ser responsável, já é responsável por ensiná-lo. E isso também significa que se aquele filho ainda depende dos seus pais, não, mas ele agora foi para a faculdade, ele agora tem o primeiro emprego, sim, mas ele continua morando com os pais, ele ainda é dependente dos seus pais, ele não é capaz de assumir plena responsabilidade por seus atos, ele não está formado ainda. Muito bom, então diante de Deus, vocês pais são responsáveis por ele, são responsáveis. Essa é a segunda parte. Qual é a audiência a ser ensinada? É o filho enquanto ele for dependente de nós. É por isso que você, pai e mãe, deveriam trabalhar para... vai embora logo, não vai me dar trabalho demais, vai viver a vida. Então você tem que trabalhar hoje para que isso aconteça hoje. Terceira parte. Qual é o ensino a ser transmitido para o filho? O que eu tenho que falar para ele então? Há muito debate nos meios acadêmicos sobre o que significa a frase "no caminho em que deve andar". As próprias versões das traduções da Bíblia, elas assumem esse conflito. Por exemplo, se você tem a sua Bíblia aí, ela é uma Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, ela traduz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quem tem essa versão? Mas tem uma segunda versão, a NVT, a Nova Versão Transformadora, ela é mais atual. Ela diz assim, ela traz uma outra ideia. Ela diz: ensine seus filhos no caminho certo. Bem diferente da NVI, né? Esse aqui é nos objetivos que você tem para ela, esse aqui é ensina no caminho certo. Por que tanta variação? Porque a variação das traduções é um resultado da variação de posições de interpretação dessas palavras na língua original. Há pelo menos, em resumo, 5 propostas de compreensão dessa frase aqui. Eu vou apresentar rapidamente para nós aqui. A primeira proposta trata-se de uma questão de vocação. Os intérpretes dizem assim: os pais devem consagrar os seus filhos na vocação em que os pais querem que os filhos devam seguir. Então você deve instruir seu filho na área profissional, por exemplo, na área educacional. Em resumo, você deve ensinar ao seu filho uma profissão para ele, certo? Provavelmente a sua profissão, aquilo que você quer que ele seja no futuro. É a primeira interpretação. Segunda interpretação, trata-se de uma questão de aptidão. Então os pais agora, eles devem observar os interesses do seu filho. Então eles devem observar bastante o que eles assistem, o que eles gostam de fazer, como eles brincam no quintal, o que eles fazem com as bonecas e os brinquedos. Ok, eu reparo que o meu filho tem alguns interesses, então agora eu pego esses interesses e eu conduzo o meu filho de uma forma coerente com as capacidades dele. Ou seja, o pai fica atento
para ver o interesse do filho, que tipo de interesse ele tem. Então agora ele conduz o filho a este interesse. Por exemplo, o meu filho eu vejo que tem interesse por esportes, então eu vou conduzir ele na área dos esportes. O meu filho eu vejo que tem interesse em música, então eu vou conduzi-lo na área de música. O meu filho tem interesse em arte, então vamos por esse caminho. Segunda proposta de interpretação. A terceira proposta diz que essa frase trata-se de uma questão de status. Basicamente, os pais devem treinar os seus filhos de acordo com a posição que os pais desejam que os filhos ocupem no futuro. Então, por exemplo, se o seu filho se você é um rei, seu filho é um príncipe, uma princesa, você pode chamar ele assim, né? Mas vamos supor, você fosse um rei aí de um reinado, você então vai treinar o seu filho para ser rei. Se você é apenas um camponês, você vai treinar o seu filho para ser um camponês. Então, você vai treinar o seu filho talvez para herdar a fortuna da família, ou talvez para tirar a família da pobreza. Muito bom, eu não consegui muita coisa por conta própria, mas eu vejo que meu filho joga muito bem futebol. Então você vai tirar a gente dessa miséria aqui. Ou você é que vai conseguir, você vai ser o primeiro a ir para a faculdade, então nós vamos trabalhar para que você sustente e leve toda a família, tire a família da pobreza. Enfim, alguns dizem que é uma questão de status. Quarta proposta, trata-se de uma questão de rebeldia. Nessa posição aqui, o texto está sendo encarado de uma maneira irônica. Os comentaristas que defendem essa posição dizem assim: olha, esse texto está afirmando que se você deixar a criança seguir o seu próprio caminho, o caminho que ela acha ser certo, ela nunca vai se desviar desse caminho errado. Deixa para você ver onde ele vai dar. Sim, parece que é o contrário do que a gente vai ver, é isso aí. Mas tem uma quinta proposta. A quinta proposta parece ser a mais coerente. Trata-se de uma questão moral. Essa proposta diz que os pais devem educar e consagrar os seus filhos no único caminho correto, no único caminho em que esses filhos deveriam andar. Não é o caminho que os pais acham ser o caminho certo, não é o caminho que os filhos desejam seguir, mas é o caminho da sabedoria, o caminho apontado pelo livro de Provérbios. Ou seja, o caminho do temor ao Senhor, o caminho da obediência à palavra de Deus. É interessante o uso dessa palavra caminho em Provérbios. Ela é uma expressão que apresenta a vida como uma jornada. Então a vida como uma jornada, ela tem decisões que você toma aqui ou não toma, que vão afetar todo o restante da sua história. É por isso que esse livro é escrito para jovens, porque nós colhemos pelo resto da nossa vida e só vivemos uma vez, na maioria das vezes, aquilo que nós plantamos na juventude. Com quem você teve filho, com quem você se casou, com quem você saiu, se você curtiu a vida ou não curtiu a vida, todo o restante é um resultado das decisões tomadas na juventude. É por isso que esse livro diz: jovem, dê ouvidos à sabedoria. E, portanto, esse livro basicamente apresenta dois caminhos possíveis que um jovem pode seguir. Ou ele segue o caminho do sábio, ou ele segue o caminho do tolo. E o caminho do sábio é, em outras palavras, no livro de Provérbios, o caminho de Deus. Olha o capítulo 3, versos 5 e 6. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará tuas veredas. Esse é um caminho, o caminho de Deus é um caminho que se aprende. E como eu aprendo esse caminho? Quando eu examino as Escrituras, quando eu não confio em mim mesmo e busco a sabedoria de Deus. Então você segue o caminho de Deus obedecendo a Deus. Mas o caminho do tolo, olha que interessante, o caminho do tolo não é algo que se aprende em uma cartilha. Quem dera, né? Era só pegar essa cartilha e tacar ela no fogo. Não vou deixar meu filho ler. Mas perceba o que Provérbios diz sobre o caminho do tolo. Capítulo 22, verso 15. Capítulo 22, verso 15.
A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. O caminho do tolo não é algo que se aprende com obediência, não é algo que se aprende com a escritura, não é algo que se aprende com uma cartilha. O caminho do tolo é algo natural à criança. O que esse texto está dizendo para nós é que a estultícia ou a insensatez, a tolice, é algo que está amarrado ao interior de todo ser humano. Então, se a criança for disciplinada, o quanto antes, nós vamos falar sobre isso nos próximos 2 domingos, sobre disciplina bíblica, venha para aprender sobre isso. Mas se a criança for disciplinada o quanto antes, ela vai ser afastada das consequências amargas da tolice que está nela. Mas se isso não for feito, olha o que vai acontecer. Capítulo 29, verso 15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Se essa criança for deixada a si mesma, se os pais deixarem essa criança ser o que ela quiser ser, fazer o que ela bem entender, obedecer só quando tiver vontade, cumprimentar e respeitar só quando lhe der na telha, se essa criança for entregue a si mesma, ela vai produzir vergonha não só para si mesma, mas especialmente para os seus pais. Em resumo, esse texto aqui não está ensinando para nós, verso 6 de Provérbios 22, que os pais devem seguir as inclinações naturais da criança, deixar essa criança descobrir as suas preferências, talvez preferências morais e até sexuais. Hoje em dia dizem isso, né? Deixa a criança se descobrir. Você não deve dizer se ela é menino ou menina, ele vai descobrir, ele que vai decidir um dia. Pais não deveriam fazer isso. Ou simplesmente talvez respeitar o jeitão da criança. Mas ele é assim mesmo, ele não ouve, aí se irrita fácil. Ele não dormiu hoje, né? Por isso que é assim. Pais não deveriam respeitar o jeitão dos filhos e dizer, vamos deixar que o tempo vai curar isso. Não, os pais não devem fazer isso, porque as inclinações dos filhos sempre serão contaminadas pelo pecado. Pais devem contrariar o caminho natural da criança, para colocar essa criança no caminho do Senhor. Pais não devem apenas mostrar o caminho aos filhos, mas os pais devem andar no caminho e colocar os filhos no caminho, para que os filhos andem com eles. Naturalmente, os filhos não desejarão ficar na linha, eles desejarão sair, como nós muitas vezes desejamos, e muitas vezes saímos. E basicamente esse é o maior trabalho dos pais: ensinar os filhos a renunciarem o desejo pelo pecado e fazer a vontade de Deus, mesmo quando esse filho não deseja fazer a vontade de Deus, mesmo quando esse filho não está afim. Por que ele não deseja? Porque ele não está afim? Porque há pecado no coração dele. Se você deixar ele fazer só quando ele quiser, ele nunca vai fazer, porque a tolice está ligada ao coração da criança. Quarta e última parte: qual é o resultado provável de ser alcançado se eu fizer tudo isso? O verso 6 diz, a segunda parte, capítulo 22: e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Parafraseando o que nós vimos até aqui, nós poderíamos resumir a primeira parte desse versículo da seguinte maneira: consagre seu filho ao Senhor durante os anos da sua formação para a vida, e faça isso conduzindo o seu filho a andar no caminho da sabedoria. Então, enquanto o seu filho estiver sob seus cuidados, cuide, para que ele aprenda a andar no caminho do Senhor. E por que eu devo fazer isso? Qual é a motivação que nós podemos ter em mente ao realizar essa tarefa tão importante, mas ao mesmo tempo é tão trabalhosa? Para o que eu deveria olhar?
Foi isso que nós acabamos de ler. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Ou em outras palavras, mesmo com o passar dos anos, mesmo quando esse filho for mais velho, ele permanecerá andando nesse caminho que aprendeu a seguir. O que isso significa? Seria aqui o caso de termos uma promessa para os pais, de que se os pais fizerem seu papel, seus filhos nunca se desviarão? Será que nós estamos diante de um texto que tira a responsabilidade dos filhos? No sentido então de que se os meus pais fizeram o papel deles, eu vou andar no caminho do Senhor, então eu não preciso tanto tomar minhas decisões, porque a obediência vai ser automática, né? Meus pais já fizeram o papel deles. Será? Para responder essas perguntas, nós precisamos lembrar que essa abordagem ao livro de Provérbios, ela está baseada no fato de que eles não são promessas, mas são apenas princípios, percepções sábias da vida, sob uma perspectiva humana de como Deus age no mundo. Portanto, esse gênero literário, ele assume que há padrões que se repetem na vida das pessoas, mas ele também leva em conta que, por alguma razão que o sábio não sabe explicar, esses padrões algumas vezes são quebrados por algumas exceções, que só Deus sabe as razões, e Deus não compartilha essas razões conosco. Logo, então, na perspectiva humana, um resultado provável de ser alcançado quando pais cumprem seus papéis para com seus filhos é que esses filhos permaneçam fiéis ao caminho aprendido. Porém, há a possibilidade de que isso não aconteça em alguns casos. É como, por exemplo, as irmãs que gostam e os irmãos que gostam também de fazer bolos. É como seguir uma receita de bolo. Quem nunca pegou a receita de bolo, foi lá e fez, ficou fantástico o bolo. Aí vem aquela visita e você prepara aquele bolo com a mesma receita, com os mesmos ingredientes, e a receita dá ruim. O bolo não cresce. A gente se questiona: por quê? Eu usei a mesma receita, por que a massa desandou? Isso significa que a receita está errada? Sim ou não? Não, porque ela funcionou um dia, mas hoje não funcionou. Então isso significa que talvez algum ingrediente falhou, talvez algum ingrediente faltou, ou foi colocado de maneira exagerada, ou simplesmente ele não cumpriu com o que eu esperasse que ele cumprisse, que eram os efeitos daquele ingrediente. Mas eu não sei porquê, mas ele não deu certo. E para resumir, é isso o que Provérbios está dizendo. Olha, nós não temos aqui uma promessa que sempre vai acontecer, mas é um incentivo aos pais. Pega a receita, copia a receita, pratica a receita. Geralmente isso dá certo. Então olhe para as vezes em que isso dá certo. Trabalhe arduamente em ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, porque há grande probabilidade de que quando vocês partirem, quando vocês não estiverem mais nesse mundo, seus filhos continuem caminhando nessa estrada por conta própria. Na minha conclusão, eu quero falar mais a respeito desse assunto, mas por enquanto eu quero enfatizar algo que normalmente é deixado de lado quando se discute esse texto. As pessoas olham para essa passagem, olhando para essa problemática, né? Isso aqui é uma promessa ou isso aqui não é uma promessa, e acabam perdendo de vista o que essa passagem realmente está dizendo. Esse texto não está falando para nós de todos os processos que envolvem a criação de filhos. Esse texto aqui está simplesmente enfatizando apenas uma das partes envolvidas. Ele está falando com os pais. Ele não leva em consideração os filhos, ele não leva em consideração o papel de Deus, mas ele leva em consideração o papel dos pais. Mas enquanto nós olhamos para esse texto, nós deveríamos olhar com bons olhos ao que ele está dizendo. E o que ele está dizendo para nós? Nós estamos diante de um dos maiores incentivos para pais que estejam cogitando ou não criarem seus filhos dessa maneira, assumindo todo o trabalho que isso exige. Qual que é o incentivo? Papai, mamãe, faça o que estiver ao seu alcance, porque há uma grande possibilidade do seu filho te ouvir. Então faça. Você tem a oportunidade de influenciar o resto da vida do seu filho, mesmo depois de você morrer.
mesmo quando você não estiver mais aqui, porque se você ganhar o coração do seu filho cedinho, você vai poupar e livrar ele de uma vida inteira de pecados e sofrimentos. Por isso, se você ama de fato o seu filho, pare de discutir se esse texto é ou não uma promessa e comece a aplicar esse texto na sua vida. Cumpra o seu papel e deixe o futuro do seu filho nas mãos do Senhor. Mas não permita que o fardo da culpa, talvez de não ter feito isso mais cedo, de não ter feito o certo enquanto você podia, pese sobre os seus ombros, se lá no futuro o seu filho se desviar. Havia a possibilidade dele se desviar, mesmo que você tivesse feito tudo o que deveria ter feito. Então, se o seu filho um dia não quiser mais seguir o caminho da sabedoria, que não seja pelo fato de você ter negligenciado o seu papel, que não seja pelo fato de nunca ter ouvido da sua boca o caminho certo que ele deveria andar, que seja por simplesmente uma decisão dele, mas que você tenha feito o seu papel. Essa é a quarta parte, o resultado provável de ser alcançado: filhos que não se desviam do caminho do Senhor. Vamos então para a nossa conclusão. Por que nós deveríamos encarar esse texto dessa maneira? Por que eu deveria olhar para essa passagem como uma possibilidade e não como uma promessa? Eu quero que você pense em 3 situações comigo. Primeira situação: se esse texto for uma promessa, então aqueles pais que educarem os seus filhos no caminho certo poderão, ao término do processo, se orgulhar. Por quê? Porque os meus filhos são assim só por minha causa. Eu fiz o meu papel. Palmas para mim. Segunda situação: os filhos não seguem o caminho certo, mesmo tendo sido ensinados por seus pais. Então, se eu encarar esse texto como uma promessa, a conclusão é: ou Deus está mentindo, ou os pais foram as pessoas quem falharam. Ou seja, esses pais miseráveis não criaram a criança como deveriam. Pecadores, falsos, hipócritas. Terceira possibilidade: dizer que esse texto é uma promessa isenta o filho de qualquer responsabilidade. Porque se tudo depende dos meus pais, então se eu me desvio, a culpa não é minha, a culpa é dos meus pais, porque eles falharam. Mas e se eu acertar? E se eu andar no caminho do Senhor? De novo, os méritos são dos meus pais, não fui eu que tomei decisão nenhuma. Como é que a Bíblia responde a isso? Primeiramente, o próprio livro de Provérbios, ele assume que os pais não são, em última análise, os responsáveis principais pela conduta dos seus filhos. Sim, os pais influenciam o que os filhos serão, mas os pais não determinam quem os filhos serão. Observe o texto que o Abner leu no momento de oração, capítulo 1, verso 8. Olha o que ele diz ali, capítulo 1, verso 8: meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe. O livro de Provérbios é um chamado aos filhos: filhos, deem atenção à sabedoria ensinada por seus pais. E aí perceba o capítulo 2, verso 1. Ele diz assim, 2:1: meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos. Olha um pouquinho mais à frente, lá no verso 9 até o 12, capítulo 2:9. Filho, se você ouvir as minhas palavras, se você guardar os meus mandamentos, olha o verso 9: então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. O que esse texto está assumindo? Ele diz: se o filho der ouvidos à sabedoria dos seus pais, o filho colherá bons frutos. Mas tem de ser uma decisão dele. O pai está chamando, a mãe está clamando.
Eles estão cumprindo o papel deles, que é ensinar. Mas os filhos devem cumprir o seu papel, que é aprender e praticar. Ou seja, se você é um filho de pais crentes e sábios, e apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, esses pais estão se esforçando para te criar, te educar nos caminhos do Senhor, filho, você deveria dar graças a Deus por isso. Você deveria dar graças a Deus, porque seus pais são presentes do Senhor na sua vida. Deus não quer que você escolha o caminho da tolice, por isso Ele te colocou nessa família. Ao mesmo tempo, Deus também está dizendo para você: escuta aqui, filho, você é o responsável em como irá responder ao que tem sido ensinado. Não adianta no futuro jogar a culpa das suas próprias decisões nas costas dos seus pais. O papel dos seus pais era falar e dar o exemplo. O seu papel é o de ouvir eles e seguir esse exemplo. Se os seus pais falharem em cumprir o papel deles, eu vou cobrar deles. Mas se você também falhar em ouvir, eu vou cobrar de você também. É isso, por exemplo, que Deus diz ao povo de Israel, em uma passagem que eu quero usar para concluir esse sermão. Ezequiel capítulo 18, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que morrerá. Aquela geração que está ouvindo esse sermão de Ezequiel estava se queixando a Deus, porque ela estava sendo castigada pelos pecados dos seus pais. E eles diziam: foram nossos pais que comeram caqui verde e a nossa boca que está amarrada. Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. Deus diz: cada um é responsável diante de mim pelos seus próprios atos. Então ele pinta dois cenários. O primeiro cenário é de um pai justo que tem um filho injusto. Olha o versículo 5. Se um homem for justo e agir com retidão e justiça, um pouco mais à frente, verso 9 e 10, esse homem vai viver andando nos meus estatutos e respeitando as minhas normas, para agir de acordo com a verdade. Este homem é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Verso 10. Se esse homem gerar um filho que se torne ladrão, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer uma dessas coisas, ele começa a descrever essas coisas, e aí você chega lá no verso 13: empreste a juros e receba mais do que emprestou, por acaso esse filho viverá? Não viverá, certamente morrerá por todas essas abominações que praticou. Esse filho será culpado por sua própria morte. Perceba o que esse texto diz. Deus considera a possibilidade de um pai justo ter um filho injusto. O filho é quem é responsável diante de Deus por sua rebeldia, e o pai não é cobrado pelas decisões erradas do seu filho. Mas aí Deus pinta o segundo cenário. Ele olha para a vida desse injusto, e aí ele diz de um injusto ter um filho justo. Como assim? Primeiro ele falou de um justo ter um filho que se torne injusto. Agora ele quer olhar para esse filho. E olha o que ele diz no verso 14: também, se este por sua vez, o filho injusto, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes. Esse filho olha para o pai: eu não quero uma vida assim. Aí olha o verso 17: e esse filho se desvie do erro, não receba juros, nem mais do que emprestou, que respeite as minhas normas e ande nos meus estatutos. Esse filho não morrerá por causa do pecado de seu pai, certamente viverá. Agora o cenário aqui é invertido. O filho do injusto, ele pode ver no seu pai um exemplo que ele não quer seguir, e ele diz: não, eu quero seguir outro caminho. E Deus diz: então você não vai ser o responsável pelos pecados do seu pai. Ou seja, é possível que esse filho seja salvo, apesar de ele ter tido um pai descrente. E talvez, queridos, essa seja a realidade da maioria de nós, ter tido pais descrentes. Se Provérbios 22:6 for uma promessa, algo que sempre vai acontecer, nenhum de nós deveria ter sido convertido ao Senhor, porque ninguém me ensinou, meus pais não fizeram isso.
você pode dizer. Mas Deus está assumindo a possibilidade de que isso aconteça. Por isso Deus conclui nos versos 20 e 21 desse capítulo. Ele diz: aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. O que Deus está querendo ensinar com tudo isso? Pelo menos duas coisas. Primeiro, é possível que um pai crente crie o seu filho nos caminhos do Senhor, e mesmo assim esse filho decida não seguir por esse caminho, e nesse caso o filho é responsável por suas decisões. Mas Deus também diz que é igualmente possível, em segundo lugar, um pai descrente não criar os seus filhos no caminho do Senhor e nem saber que isso existe, e mesmo assim esse filho se converter e temer ao Senhor. Esse filho não imite a vida de seu pai. Então esse filho, ele não joga a culpa dos seus pecados no seu pai, dizendo: está vendo, eu sou bêbado porque meu pai era bêbado. Está vendo, eu bato na minha esposa porque meu pai batia na esposa dele. Então, fazer o que, né? Eu faço a mesma coisa. Não, esse filho tem a possibilidade de dizer: eu não vou fazer isso. E Deus diz: então agora, meu filho, você vai usar a sua liberdade para seguir um rumo diferente, o caminho da sabedoria. Ou seja, diante de tudo que nós vimos, nós podemos concluir sim que há exceções. Há casos em que os pais cumprem os seus papéis e os filhos mesmo assim se desviam. Mas isso não anula a regra. Qual é a regra? A de que a probabilidade de um filho seguir o caminho de Deus por influência positiva dos seus pais ser muito maior do que quando os pais são maus exemplos para eles. Por isso, filhos deveriam compreender que são responsáveis diante de Deus por suas vidas, responsáveis pelo rumo que estão dando às suas vidas. E os pais deveriam considerar o grande papel de influência que eles têm na vida dos seus filhos, nas tomadas de decisões dos seus filhos. Finalmente, eu concluo como iniciei. Eu disse que havia um ponto de semelhança entre criar filhos e ensinar eles a andar de bicicleta. E você espera que os seus filhos um dia andem sozinhos, mas para isso você precisa segurar os seus filhos, mostrar para eles como se faz isso, soltando aos poucos. Então, se os pais não fizerem isso, os seus filhos até poderão aprender a andar de bicicleta, mas eles vão aprender de uma maneira muito mais difícil, muito mais demorada, e por influência de outra pessoa e não de você, pai. Então, se nós pais não criarmos nossos filhos no caminho do Senhor, eles até poderão um dia servir ao Senhor, mas vai ser por intermédio de outras pessoas. Isso deveria ser motivo de vergonha para nós. Que vergonha! Eu tinha a faca e o queijo na mão, e meu filho foi conhecer ao Senhor nas mãos de outra pessoa. Que vergonha! Que privilégio que nós temos e que podemos perder se nos esquecermos desse texto. Ao mesmo tempo, é responsabilidade dos filhos ouvir os conselhos dos pais sobre como é que se anda de bicicleta e tentar se equilibrar. Então, se os filhos não reagirem aos estímulos dos pais, uma hora ou outra os pais vão desistir de continuar tentando. E os filhos nunca vão aprender a andar de bicicleta, a não ser que eles peguem a bicicleta sozinhos, talvez olhando para trás e pensando: poxa, eu deveria ter aproveitado quando meu pai queria me ensinar. O mesmo vai acontecer com você que é filho. Se você tem o privilégio de ter pais que estão querendo te criar no caminho do Senhor, mas você não reage às investidas deles, eles estão tentando te mostrar que você deve aprender a amar o Senhor, temer ao Senhor, obedecer ao Senhor. Vai chegar uma hora em que você vai crescer, em que você vai ter que sair de casa, ou o momento em que seus pais vão morrer. E aí nesse dia você vai estar sozinho no mundo, e você vai olhar para o lado e vai perceber que se você não aprendeu a temer ao Senhor com pais crentes, pais que te amavam, pais que cuidavam de você, é muito mais difícil aprender a fazer isso por conta própria. É muito mais difícil buscar o Senhor sozinho. Por isso, valorize as investidas dos seus pais, dê ouvido aos seus pais.
enquanto você ainda tem eles. Queridos, ainda bem que Deus concede a graça dele para nós, porque se dependesse de nós convertermos os nossos filhos, nós estaríamos perdidos. Nós não convertemos nem a nós mesmos. Por isso nós podemos clamar ao Senhor por graça, confiar que Deus pode usar os nossos esforços em pregar a palavra dele para os nossos filhos através da ação do Espírito, e Deus pode conduzir os nossos filhos à salvação em Cristo. Então que nós façamos a nossa parte na criação dos nossos filhos, sem perder essa verdade de vista. É Deus quem converte os nossos filhos. Só Jesus pode salvá-los. Mesmo que eles rejeitem nos ouvir no presente, um dia o Senhor pode convertê-los. Não pare de fazê-lo. Da mesma forma, isso também dá esperança aos filhos de pais descrentes aqui. O mesmo Deus que te salvou é poderoso para salvar os seus pais. Continue orando pelos seus pais. Continue dando um bom testemunho. Continue confiando em Jesus e se dedique para que em sua futura família a história seja diferente. Amém?